aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso quarto episódio de hoje, a gente recebe aqui uma convidada muito especial, a doutora Cindy. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre relações de consumo, vai tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas, né, para você aí que tem perfil consumista e para você também ficar mais esperto com as coisas. Bem-vinda, doutora Cindy. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E hoje vamos falar sobre relações de consumo. E para começar, né, eu acho que você podia explicar um pouquinho sobre o que é, né, o que caracteriza uma relação de consumo, né, para quem não sabe. Então, as relações de consumos, elas têm como base consumidor, né, Uhum, que é aquele consumidor final, sempre o consumidor final, nunca um intermediário. Então, a relação de consumo tem que parar ali, naquele consumidor. Um fornecedor e no meio o bem ou a prestação de serviço, né? O bem ou o serviço. Então são três pilares, né? Se você tem o fornecedor, o bem de consumo, né? Ou a prestação do serviço, o serviço em si, e um consumidor final, você já tem uma relação de consumo aí. legal, show. Simples, né? Simples, bem Não, simples. não é nenhum bicho de sete Nenhum. cabeças. Só precisa ficar atento, né? Essa questão do consumidor ser o consumidor final. Não ser alguém que adquire o bem ou o serviço e vá passar isso adiante, né? Então, a relação tem que parar ali. Ali, seria... Não é serviço terceirizado, não entra nesse, Não, não não. entra. É outro, É outro modelo. outra modalidade. A relação de consumo é isso. Basicamente isso. Tá. É, agora a gente passou por um período de gastança, assim, né? Uhum. Podemos dizer. Consumismo. O pessoal aí aproveitou bem o 10º, espero que sim. E vai surgir muitas dúvidas, né? Principalmente acho que em relação à desistência, né? Cancelamento. Ah, comprei e não gostei, né? Comprei na loja, comprei e cheguei em casa já não tava mais naquela animação de ter comprado aquilo e tal. É, chegou da internet, não era produto da Aquilo que eu foto, esperava, né? né? É, como é que funciona assim, né? Para o pessoal se ambientar. Essa questão de... Vamos começar pelas trocas, né? Uhum. Trocas compra física, né? Você ir na loja e comprar e efetuar o pagamento presencial. Ou e-commerce, né? Você comprar lá no site, no seu sitezinho preferido, compra. E como é que funciona nessa política de troca nos dois casos? E depois a gente entra em cancelamento, né? Arrependimento da Sim, compra, né? sim. São modalidades diferentes, né? Tanto na forma de comprar quanto na forma de trocar, por exemplo. Uhum. Quando você adquire um produto na loja, as grandes lojas elas têm uma política legal de troca, né? Devolução, mas isso também não é uma obrigação. Né? A maioria das lojas, por exemplo, de roupas, Uhum. elas têm lá a etiqueta, troca em 30 dias. Mas isso é uma liberalidade da loja, não é algo obrigatório. Se você vai numa loja de eletrodomésticos, por exemplo, você só consegue a troca daquele produto se ele realmente estiver com defeito, né? Se for um vício ali aparente, geralmente a loja te dá um prazo de 48, 72 horas para troca. Uhum. Mas isso são liberalidades, porque a partir do momento que o produto sai da loja, você precisa entrar em contato direto com o fornecedor, né? Desculpa, o Tá. fornecedor não, o fabricante. O Ah, tá, com o fabricante do fabricante. produto, isso. Tá. Não aquela pessoa, não a loja que está te vendendo. Então realmente não é obrigação, elas Não há fazem obrigação, elas por... fazem por uma liberalidade. Né? A Legal. não ser que o produto realmente esteja com, né, com problema. Você chegou na sua casa, você verificou que o produto não está funcionando, é outra história. Né? As compras online, elas te dão, o Código de Defesa do Consumidor, ele te dá a opção da cláusula do arrependimento. Então, tanto para troca quanto devolução, você não precisa justificar o motivo que você não quer Só não aquele produto. gostei. Não gostou, não está satisfeito, não era aquilo que você esperava, o produto está com algum defeito, você tem 7 dias a partir da data que o produto chega para você para devolver ou fazer a troca do produto. A cláusula de arrependimento, que todo mundo quer usar o tempo inteiro, Uhum. ela só se destina a produtos ou serviços que são contratados ou comprados fora de um estabelecimento comercial, ou seja, de forma não Tá, presencial. tá. Né? Então, você comprou
um celular pela internet, adquirir um plano pelo telefone, esses estão amparados pela cláusula do arrependimento. Aí são 7 dias a partir da contratação ou da compra. Legal. Pra você ficar esperto, né? Você consumidor Sim. que comprou presencialmente na loja, só troca mesmo, né? Troca. A não ser que o produto realmente tenha um defeito, Se né? tiver defeito, aí você pode cancelar a compra, se vier com Geralmente defeito. existe a questão da troca. Porque assim, ó, quando um produto, por exemplo, ele vai para assistência, Verdade, ainda tem assistência. assistência, né? Se o produto vai para assistência, eles têm até 30 dias para fazer a reparação daquele produto. Passou de 30 dias, o Código de Defesa já te dá outras alternativas. Então, você pode devolver o produto e pegar o valor de volta. Você pode usar aquele produto, o valor que você pagou nele, para bater o preço de um outro produto. Ou você pode simplesmente exigir um outro. E caso o fabricante ele não tenha um produto igual, idêntico àquele, ele tem que te oferecer um melhor, né? Sempre superior, nada Sempre inferior. Legal. Então, quando um produto vai para assistência técnica, a partir da data da abertura da ordem de serviço, tem que ser observado o prazo de 30 dias. Senão você já está amparado aí por essas 3 alternativas aí. Pô, legal pra caramba. E eletrônico Legal. ainda, né? Exatamente. Geralmente o pessoal dá uma... tem bons tempos de garantia, né? Sim, sim. Do Tem a garantia fabricante, legal. né? Bens não duráveis, né, são de 30 dias e bens duráveis são de 90 dias. Tem a garantia legal. Então, dentro desse período, você está amparado aí pela assistência, né? Também tem as garantias de 1 ano, garantia estendida, que é opcional à sua contratação, né? Parte, né? Mas, de qualquer forma, você tem direito a, por exemplo, se o produto apresenta defeito, assistência técnica, período de 30 dias para fazer o reparo. É o período máximo. Sempre observar a data da ordem de serviço. Legal. Agora, eu acho que vale um belo adentro para os jovens, né? Ser uma observação para os jovens. As compras da China, né? Compras de fora. Como é que funciona essa... Porque eu sei que tem a opção de troca. Não sei como funciona, né? Sim, Principalmente sim. essa parte de garantia, né? Sim. Shopee, AliExpress aí. Tem alguma... Tá respaldado, né? Tá protegido da mesma maneira? Ou é uma... Por ser de fora, assim, É mais completamente difícil, né? diferente? A questão dos produtos da China, uma que você já tem ciência, que você não está comprando um produto nacional, né? Você está comprando um produto que está vindo de fora para um vendedor que não é local, um vendedor de fora. Então, como que o Código de Defesa do Consumidor, a legislação brasileira, ela vai te amparar nesses casos? É muito complicado, é muito complexo, porque está fora da nossa alçada, né? Está fora do nosso campo de atuação. Então, sempre o que se pede, né? Verificar a procedência, né, de alguma forma. Os sites hoje em dia eles trabalham com recomendação, estrelinhas lá, né, comentários. Então a melhor forma de você se resguardar é no mínimo você comprar com um vendedor aparente, né, que te traga ali uma certa segurança nas vendas, né? Mas não tem como a legislação brasileira alcançar essas pessoas que estão lá fora. O site da Shopee, por exemplo, ele é uma plataforma que ele tem vendedores estrangeiros e brasileiros. Nacionais. Se você consegue, né, atender ali, se efetuar uma compra com um vendedor local, você consegue um amparo, com certeza, né? Porque tem como você ter esse alcance. Né? Você tem como fazer uma intimação, uma abertura de um processo de forma tranquila. Mas quando tá fora, aí fica mais complicado. Aí é meio que a sorte, né? Assim, eu acho que até utilizando assim a fórmula do bom senso, né? Você pensa, pô, eu compro lá da China. O negócio vem no container, assim, ó, de navio, de avião. Aí para ali no porto. Aí vai pro correio. Aí do correio vai, assim, aí quem já trabalhou, né em CDC, né, sem distribuição, putz, aí vai ter a imagem assim, ó, certinha das coisas saindo do caminhão, entrando na esteira. E é muito manuseio. Exatamente. E vindo da China, assim, é uma coisa Imagina meio você complicada. comprando algo, né, um valor expressivo, delicado, vindo de tão longe, o risco Nossa, que tem desse muito produto não alto. chegar da mesma forma.
Então, assim, não tem muito o que ser feito nesses casos. Não só para sites estrangeiros, né, esses sites da China, mas também ficar atento, né, à questão de compras em sites nacionais, né? Sim. Hoje, o Procon São Paulo, ele disponibiliza aí um site, no site deles, uma lista de sites que não são recomendáveis para compra, Ah, sites que legal. têm um índice de reclamação muito grande. Então, assim, dá uma consultada lá. O mesmo trabalho que você vai ter para abrir o site para fazer uma compra, você tem para fazer uma Pra fazer a consulta e consulta. não corre tanto risco, né? Porque hoje as compras online, o índice de reclamação explode, né? Tem. Não tem muito um controle disso, né? Então é sempre bom dar uma consultada na procedência do site, né? Para você verificar certinho o que você está comprando para não ter dor de cabeça. Pô, legal. A gente vai até deixar esse site aqui na descrição, tá? Porque, nossa, é muito interessante. É, antigamente era mais divulgado, inclusive, esses sites, né? Que Sim, tinham sites recomendáveis e sites não recomendáveis, né? Pra exatamente. compra. Exatamente. Principalmente época de Black Friday. É Entra onde meio tem. em pauta, assim, essas coisas. Exatamente. Que aí realmente vai ter um boost, assim, né? Vai ter um boom de venda de tudo, de Sim. eletrônico, coisinha, roupa, né? Aí eles dão um amparo legal. É bacana. É. Aí, né, assim, como a doutora falou, leia os comentários, né? Com certeza, assim, vai ter coisa. Se o produto for bom, a entrega foi boa, vai ter alguém falando. Procure sempre os mais recentes, né? Exatamente. Porque às vezes tem lá que tem mais like, né? Eu sei que na Amazon é legal, porque o de mais. Geralmente o comentário tem mais curtida, é um que tem muito bem descrito Sim, a sim. experiência da compra. Tipo assim, alguém que comprou, foi lá, ó, chegou em tanto tempo, caixa perfeita, não sei o que, produto bom, idêntico ao da foto, né? Sempre Sim. bom, né? Tipo assim, quando tem muitos comentários desse tipo, produto confiável. Agora vai ter lá, é, você vai comprar o produto, aí tem pouca avaliação. Aí já fica, você já tá Uhum. correndo risco, já tá esperto. Aí tem 3, 5 estrelas e duas, uma estrela. Aí você fala, opa, Tem alguma coisa tem alguma errada, coisa né? errada, né? Então sempre fica de olho nessas coisas que às vezes te livra de umas furadas assim, meu, que é só dor de cabeça, Só dor de né? cabeça. Boas informações, né? O pessoal ficar mais ligeiro, principalmente com eletrônico. Sim, sim. Valores mais Uhum. expressíveis, né? Exatamente. Agora, doutora, queria entrar em outro tópico, que é uma coisa que eu sei que tem muitas questões assim, e muita gente não conhece e acaba deixando passar, né? É, que é a questão das passagens aéreas, né? Sim. Compra de passagem aérea, não sei se troca assim no caso, né? Como é que funciona a troca de passagem? Ah, mudei de ideia de onde vou passar minhas férias, né? Não sei. É, mas tem umas questões legais, né, no aeroporto envolvendo horários de voo, né? Sim, Queria sim. que você contasse um pouquinho, né, falasse assim, sobre, né, o que o pessoal Certo. tem direito, né, mas também os deveres, assim, ó, você tem que ter tudo certinho, né, Sim. para ter total apoio, amparo, né, tudo Amparo, sim. disponível. A questão das passagens aéreas, né? As companhias aéreas, elas são regidas por uma legislação especial, né? Que é a ANAC, né? Uhum, Que faz a regulamentação. Não que não estejam amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ela tem algumas peculiaridades, algumas questões próprias, né? legal. Então, se você quiser, né, verificar, você pode consultar a resolução da ANAC, está lá disponível. Mas, por exemplo, no caso de atraso de voos, eles tratam isso oferecendo, por exemplo, uma assistência material. Essa assistência material, ela é definida, ela é concedida a partir de determinados horários de atraso dos voos, né? Então, a partir de uma hora, por exemplo, se o voo atrasou lá uma hora. Na verdade, desde os 30 minutos de De atraso de voo, atraso, ele já tem que começar essa comunicação. Ele não pode deixar o consumidor lá, a pessoa que está aguardando, desamparada, sem no informação, no relento, assim, não escuro, não pode. pode. Então, atrasou 30 minutos, a partir daí é de 30 em 30 minutos, dando Nossa, 30 e 30. satisfação para o Ah, legal. consumidor de como está o status do voo. Uhum.
Atrasou uma hora, ele já tem que prestar uma assistência material no sentido de fornecer meios de comunicação para aquelas pessoas poderem se comunicar com as pessoas que estão fora, né? Seus familiares, seja quem for, né? Avisar que vai atrasar para uma reunião, então, seja por e-mail, WhatsApp, telefone, eles têm que prestar essa assistência nesse sentido, de dar um suporte para a comunicação dessas pessoas. Acho que geralmente eles fornecem Wi-Fi, né? Acho Pode, que é mais de praxe, assim, é mais seria o básico, mais né? prático, mas não precisa se limitar a Ah, acesso à isso. Fala internet, assim, ó, eu entendeu? Eu preciso preciso de um ligar. telefone. Eles Preciso têm que te ligar, eu fornecer o preciso falar, eles telefone. têm que te fornecer. A partir de 2 horas, já passa a prestar assistência no sentido de alimentação. Então, vamos supor, Lanchinho. Um lanchinho. lanchinho. Eles geralmente concedem voucher, né? Uhum. Então, os restaurantes mesmo do aeroporto, eles te dão um voucher de determinado local e você vai lá fazer sua refeição. Se for, e tudo de acordo com o horário. Se for no período da manhã, vai ser referente a café da manhã, à tarde, almoço, à noite, o jantar. A partir de 4 horas de atraso, por exemplo, eles são obrigados a fornecer hospedagem aos passageiros. Se eles foram pernoitar no aeroporto, né? Se for uma questão de passar a noite, já tem que oferecer essa hospedagem. E para chegar até o local, por exemplo, né, determinado hotel, eles têm que se responsabilizar por esse traslado. Se o aeroporto for no mesmo município do domicílio do consumidor, ele tem que te levar então para sua casa. Ele te oferece esse traslado para casa. Se for fora do município, né, do domicílio da pessoa, ele te oferece aí uma hospedagem, Estadia. uma Assim. estadia exatamente. Pessoas com deficiência tem um critério diferente. A pessoa com deficiência, a partir do momento de 1 hora que começa esses atrasos, ela já tem direito à hospedagem. Ela já tem Nossa, que legal. direito à estadia. Ela não precisa ficar Lá no no aeroporto aguardando, aeroporto. tanto ela quanto o acompanhante que está com ela. Então, sempre observar essas questões das pessoas com deficiência. Elas têm aí um Nossa, direito que show. resguardado aí. Não precisa aguardar essas 4 horas. E nem a possibilidade de, poxa, vai passar a noite inteira ou não aqui. Ela já tem esse direito garantido. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. É, porque já é um sacão, assim, né? Ter que ficar lá no aeroporto Poxa esperando, né? vida. Cansativo também. Exatamente. Tem um conforto maior. Legal. É, eu sei que também tem aquela questão de você entrar em outro voo, né? Como é que funciona? Porque assim, acontece, né? Tipo, sei lá, tem classe executiva, classe econômica. Eu não sei o nome daquela do meio. Se tiver um nome. Sei que é econômica, que é a Tem uma do meio nem. Pra mim é 880. 880. Eu também agora me fugiu, mas enfim, assim, eu sei que tem a executiva, né? Tem a cara e tem a em conta, a Ai, Baratex, mais ou menos, né? né? Que de barato hoje Não não tem nada. defina barato, É, né? exatamente. Mas de repente, assim, eu preciso muito ir e eu comprei uma passagem mais cara, né? Ou de repente numa companhia melhor, né? Mais confortável, lanche mais gostoso, sei lá. E mas eu tenho muito que ir. Eles me oferecem um outro voo, só que tipo assim, pô, metade do valor, um terço do valor que eu já paguei. Existe uma compensação, alguma coisa? Ou tipo assim, a gente deu opção, você escolheu ir, tchau, obrigado. Tipo, É mais ou menos por aí, porque o que acontece? A partir do momento que te é ofertado a opção de você ir em outro voo, é porque já é direito seu fazer o cancelamento, né? E você ser ah, reembolsado integralmente verdade. dessa questão. Mas, se você aceita ir em outro voo, é que você literalmente aceitou as condições que te foram impostas. Então, foi uma opção que te deram e você aceitou, né? Pode, de repente, você querer procurar seus direitos posteriormente? Pode. Se você vai ganhar, é outra história, porque foi Outros algo que 500. você aceitou. É outra história, né? Isso aí a gente se discute judicialmente. Mas, a princípio, você é direito seu cancelar, é direito seu receber o valor integral, mas se você opta, aliás, se você aceita, né, a opção que te ofertaram ali para ir em outro voo, você vai naquelas condições. Aí é uma questão São entre as partes ali, vocês se entenderam e foi num voo. o famoso previamente combinado. Exatamente. Geralmente, eu particularmente nunca vi te oferecer um voo de onde você
contratou executiva para econômica. E a pessoa aceitar ir de Aceitar, é. econômica. Porque há uma discrepância, não tem jeito, Não, né? só pelos... Principalmente em voos internacionais, que são Nossa, há várias muito horas, tempo, é. né? Não, eu vejo essa discrepância, assim, não a situação em si, né? Mas como a gente tem muita influência, né, também na área aí de viagem, de aviação, a gente vê Sim. que assim, é bem Exatamente. diferente, assim, Exatamente. questão de conforto, espaço. Exatamente. Né? Um voo doméstico de 1 hora, né? Daqui pro Rio, sei lá, não, né? a ponte aérea não faz tanta diferença assim, né? Brasília, sei lá. Né? Que é Mas se rapidão. você faz um voo internacional, esses voos, principalmente esses voos que vão para os Emirados Árabes lá, com Nossa, cama, um conforto, um luxo, assim, uma carne de exorbitante, ouro. é Uma exatamente. carne de ouro. É diferente. É É diferente. diferente. O negócio é diferente. Mas então é só ficar de olho mesmo, né? É difícil acontecer, né? Eu acho que Sim, não sim. seja um negócio tão... Não, na verdade é mais comum do que se espera, né? É mais comum do que... É bastante comum, principalmente Mas estão que há cansando que eu uma falei. prática. É uma prática, inclusive, bastante comum das companhias aéreas. É o famoso overbooking, né? Você vender mais passagens do que você tem. Porque é uma forma deles se resguardarem de possíveis cancelamentos, porque ocorrem muitos cancelamentos, né? Então, eles se resguardam dessa forma. Tá errado? Totalmente. Mas Vender acontece. assim... E acontece sem... muito. Exatamente. É pior que você só descobre na hora. Né? Loja Exatamente. sem estoque, se acontece, acontece, né? Loja vender mais com estoque e tal. Eu acho que inclusive também deve ser bem comum, só que como você sempre tem remessa de fornecedor vindo, né? Exatamente. Às vezes você só traga a entrega. Mas você chega lá pra viajar, putz, não tem assento, e aí, né? Como é que Aí faz? fica nessa questão. Ficam te realocando em outros voos, podem ser de outras companhias também, não necessariamente na mesma companhia aérea, desde que, né, condições ok, tudo previamente combinado, tudo bonitinho. Legal. Aí, gente, ó, interessante. É que, assim, também partindo do bom senso, né? Às vezes acontece, pô, aeroporto cheio, uma tremenda tempestade, né? Aqui é muito. Aqui é meio difícil acontecer, né? Mas acontece muito por causa de chuva. Sim, sim. Mas, pô, lá fora tem de tudo. É terremoto, furacão, não sei o que, neve. Nevasca, Aí exatamente. fecha o aeroporto, aí não tem como, né? Assim, então, não sei como é que funciona lá fora, né? Mas aqui, quando acontece com chuva, também É. fica... Assim, entende-se, né, que há uma força maior, É, acontece, mas isso também não exime a responsabilidade responsabilidade das companhias deles. aéreas. Então, essa questão, por Tem que exemplo, fazer da valer, tipo, assistência material, por independente. exemplo, ela é devida, não, porque é o risco, né, que se assume. As companhias aéreas, as empresas aéreas, né, é um risco que se assume. Você está, né, trabalhando com voos. A questão do tempo não pode ser um fator determinante para você não Não cumprir com as suas. assistir as Exatamente, não pessoas. cumprir com aquilo que é de sua responsabilidade, né? Então, a questão da força maior, ok, né? Aconteceu, mas isso não te exime da responsabilidade Responsabilidade. de assistir aos consumidores ali. É que vira e mexe, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, tem aquela imagem, né, na TV, do aeroporto cheio, todo mundo bravo, não sei o quê, Sim, mas você vai ver sim. tá caindo o céu e a terra em forma de chuva. Sim, não tem Que muito o aí, que se fazer, né, mas também não, não pode deixar de não pode, amparar. não tem muito o que fazer aquele negócio, mas também não pode fazer nada, né? Exatamente. Deixar de fazer nada, exatamente. Pra rodoviária é a mesma coisa? Não, Pra transporte rodoviário? a ANAC, né, que é em termos de aviação civil, né, é outra história. Quem regulamenta a questão do transporte terrestre é a NTT. Então, é outra questão. A ANAC, como eu te falei, ela tem umas delicadezas, né, umas resoluções próprias. Então, a NTT já é diferente. A NTT é mais fácil ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conversam mais, assim? Exatamente. Eu acho que justamente por não ter essas resoluções, essas legislações específicas, né, essas peculiaridades, é mais fácil ser amparada pelo CDC. Então, são questões diferentes, mas tem viagem, né, passagem aérea não, desculpa, Passagem passagem rodoviária. terrestre, né, passagem rodoviária, são questões que dá para ser regidas perfeitamente Mais pelo tranquilo. CDC. Ah, legal. Mas em caso de
de atraso, é porque também, assim, partindo da lógica, tem mais ônibus partindo do que eu acho que é mais fácil de resolver, né? De controlar isso. O ônibus sai toda hora, né? De todas as empresas está saindo ônibus de meia hora, Nossa, 20 minutos, a maioria, né? sim. Mas assim, tem problema, como tudo, né? Ah, sim, atrasa, acontece alguma Exatamente. coisa, ônibus Se quebra, for sei algo lá. realmente que não dá para resolver, né? Que você não consegue uma solução, porque geralmente se atrasa um ônibus, ou ele chega em seguida, ou você vai no próximo, te realocam, né? É mais simples de resolver, mas caso não aconteça, se for algo mais grave, você tá amparado ali perfeitamente. Não tem grandes problemas, não. Assim, não tem grandes problemas porque algumas das vezes, ou a maioria das vezes, você tem que buscar isso judicialmente, né? Às vezes só uma conversa, né? Só uma chamada, uma ida ao Procon, pode ser que não resolva, né? Aí você busca isso de forma judicial, mas você sabe que você está amparado. Parado. É, Exatamente. geralmente resolve, né? Acho que Sim, é. Acho que ambas as partes, né? Acaba sendo muito desgastante, né? A empresa sim. sabe que tem que resolver, tipo, Sim, né? mas assim, Então, nem todas, nem né? todas, Nem é. todas. O negócio é. Infelizmente, né? Nem todas, mas acontece. Pode ser Acontece. que. Ah, em qualquer situação, na verdade, né? Exatamente. Qualquer relação de consumo tem essa questão. Pode ser, né, questões muito simples de resolver, mas é muito mais fácil você, as empresas, por exemplo, se pagar para ver, né? Porque nem todo Nem consumidor todo vai mundo vai atrás, atrás, né? Por isso que é exatamente. importante, né? É É, importante, é sempre importante. fazer. Nesse caso, quem entra boletim de ocorrência ou você entra com a ação direto? Em que sentido você fala? Tipo, de acontecer alguma coisa assim de. O boletim de ocorrência, na verdade, acho que não é o caso, né? Mas, tipo, ocorreu cancelamento, sei lá, foi desamparado, É, é alguma questão dessa, uma sabe? Tipo, coisa. indevida, assim, Sim, né? muito importante, todo o contato que você tem, por exemplo, com uma empresa, né, se você vai fazer uma reclamação, né, seja o que for, qual o sentido, né, o motivo, a razão, você sempre se resguarda anotando números de protocolo. Eu acho que o protocolo é uma das Ah, tá. principais ferramentas, porque o que acontece? Quando você chega lá no Poder Judiciário, né, que você vai entrar com uma ação judicial, é importante você demonstrar, né, perante o juiz que você já tentou de todas as formas solucionar aquela questão antes que se chegue naquele ponto. Né? E aquilo te dá uma certa segurança também, porque dentro daqueles protocolos estão tudo que te foi passado, que foi cumprido, que foi descumprido, né? Então é importante você ter os números de protocolo, por exemplo. Mas eu sempre falo que é bacana você esgotar todas as possibilidades, apesar de ser cansativo, né? É cansativo, não tem jeito. Você lidar com essas questões é complicado. Mas você se resguardar de todas as maneiras, você esgotar todas as alternativas Alternativas. antes de chegar no Poder Judiciário. Então, não que seja uma obrigatoriedade. Você pode chegar lá e entrar com ação direto, não Direto. tem problema. Mas demonstra que você fez de tudo, você tentou de todas as maneiras resolver aquela questão de forma pacífica, não conseguiu, precisou De, procurar o judiciário. de certa forma te passa mais credibilidade, não? Tipo assim, ó, tentei, e a outra parte Na não quis verdade, eu acho que seguir. mostra que de fato a outra parte não está disposta a resolver as coisas da Ah, maneira, tá. né? Ai, no olhar Isso do juiz é a pode ser, outra. né? Cada um vê de uma forma. Ao Aham. meu entendimento é assim, entendeu? Das coisas, das questões que eu já presenciei, que eu já vi, pra mim é assim. Poxa, tá vendo, ó? Eu tentei. Ele não quis resolver. É basicamente Basicamente, isso, entendeu? legal. Aí, pessoal, Número de protocolo. Parece anotem números besteira, de mas é protocolo, importante. né? Tipo, quer que eu envie por e-mail? Sim. Quer que Por envie SMS? gentileza. Sim, claro. Geralmente eu costumo falar assim, ó, nós vamos, eles falam, né? Vou te enviar o protocolo por SMS. Eu falei, tudo bem, pode enviar. Você só me passa ele aqui primeiro, rapidinho? Eu sempre anoto de qualquer forma, Se mesmo tá que em eles linha, falem. Eu deixa. prefiro anotar. Anoto o nome, anoto quem me atendeu, o horário, tudo bonitinho, o número do protocolo. Legal. Não custa, é um minutinho e aquilo ali fica garantido, salvo, É, guardado, né? é aquele negócio. É melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e E não não ter. ter, E exatamente. nossa, ó, relatos pessoais. Eu acho que muita gente já passou por isso, né? O quão é importante esses protocolos.
todo mundo, acho que uma vez na vida já tentou cancelar uma TV a cabo, né? Um Exatamente. telefone, alguma coisa assim. E, meu, que dor de cabeça é. Porque, assim, infelizmente, né? Uma coisa, acho que meio recorrente. Você pede o cancelamento e não cancela. Exatamente. A atendente, não, vai estar tudo desligado, tô cortando aqui O o sinal. sinal, não sei o que, beleza, em 2 horas já cai, né, aquele negócio, uma carga no sistema. Aí, pum, aí você, beleza, cancelei, tá tranquilo, chega no final do mês A a fatura. fatura inteira e não cancelado. Aí você já, puto da vida, já liga de novo, sei o que, não cancelou. Aqui não tem nada. Você tem um protocolo? Ah, não tem. Então eu vou, agora sim eu vou realizar pagamento, O realizar o cancelamento, não sei o cancelamento. que. Nossa, sem brincadeira, eu acho que teve uma vez, tá, pra cancelar, teve a internet da minha avó, que ela tava de mudança de casa, né? Sem brincadeira, foram 2 meses pra resolver. Meu Deus do céu, a E canseira. não, ó, espero que não, sempre não é esperado que chegue nesse nível, né? Mas a gente teve que, tipo assim, dar aquela chega, ó, vocês preferem resolver judicialmente, né? Porque a gente, inclusive com o protocolo, com tudo mais, foi, meu, ó, eu tenho protocolo tal, 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 tipo de uma folha, assim, com Sim, uns sim. 7, 8 anotado. E tudo pedindo cancelamento, vocês não cancelam. Vocês falam, tem que pagar não sei o que, tá, sobrou, né, tipo Uhum. de remanescente de uso. Beleza, paga. E vocês não cancelam, cara. Aí teve que Nossa. ameaçar, tipo assim, pô, eu vou ter que entrar no Procon, vou ter que falar com o advogado pra vocês poderem, de fato, né, Sim, cancelar. sim. Graças a Deus resolveu, né? Mas também com aquela empresa nunca mais. Já cria um histórico Nossa, negativo, né? nunca mais. E É todo mundo que fala assim, interessante. ó, não recomendo. O serviço em si é bom. Aí fala assim, meu, Mas vai valer a tua dor de cabeça na hora que você precisar cancelar? não vale, né? Não vale. Eu acho legal também, quando você vai fazer esse tipo de reclamação, anotou o protocolo. Primeiro, atendimento lá no saque, né? Uhum. Geralmente esses atendimentos iniciais são no No saque. saque. Resolveu? Não resolveu. Vai com esse protocolo, porque para você reclamar na ouvidoria, você precisa de um E um protocolo. protocolo. Você Tá. precisa ter o número do protocolo. Reclama na ouvidoria. Não resolveu? Procura agência reguladora. Você vai, né, lidar com telefonia, vai na Anatel, né? Tem a Anatel, a ANAC, os planos de saúde, tem a ANS, né? Então procure sempre reforçar essas reclamações nesses órgãos que regulamentam as categorias. É muito importante e geralmente são bem efetivos. Né? Eles Que são aí bem o. efetivos. São as agências reguladoras são aquelas que te liberam ou te Uhum. impedem de prosseguir com o Operando, funcionamento, né? exatamente, né? De você poder prestar os seus serviços. Então é interessante também você procurar as agências que regulam cada categoria. Nossa, É dica bem de legal. ouro, dica É de bem, ouro. bem interessante isso. Que, nossa, o que isso aí deve evitar de dor de cabeça? Nossa, eu já tive problemas sérios com plano de saúde que a ANS, Sério, ó, nossa. Rapidão. rapidinho. Nossa, acho que Sem dor de Eu vou cabeça. ligar pra Anatel. Mas Que assim, a. né? Tudo com os princípios que... da relação de consumo, né? Boa Sim. fé é o Boa primeiro fé. deles, né? Então, tudo com boa fé, né? Bom senso, Uhum. né? É, vamos. Nossa, até um ponto legal disso. Eu vou entrar num caso pessoal que da questão da boa fé, né? Uhum, Utilizando um exemplo real, até da questão da desistência, né? Que quando você contrata serviços, né? Pela internet ou telefone, você tem 7 dias, 7 dias, né? Pra se exatamente. arrepender. Exatamente. Tinha operadora X, né? Você faz lá o plano de internet, né? Com pacote tal. Passou do ano, aí veio um valor a mais, eu fui questionando. Nossa, aumentou o plano, não falaram nada, não sei o que, sempre paguei Uhum. esse valor. Ah, não, que passou da fidelidade, né? O plano é esse valor. Eu falei, vocês melhoram? Tem uma proposta melhor? Temos, todas mais caras, né? Aí eu, ah, tá bom. Vocês não conseguem melhorar em nada? Tipo, tentei negociar assim, na moral, não conseguimos melhorar em nada. Tá bom, obrigado. E fui procurar outra, né? Aí achei um plano legal na operadora Y, pedi portabilidade, né? Portabilidade do meu número de um plano para outro. Aí, beleza, tal. Quando efetivou a portabilidade, a outra operadora me procurou
Tipo assim, meu, me ofereceu um plano. O mundo. Não, ó, era melhor do que ela tava me oferecendo mais caro. E, tipo, mais barato do que eu tava pagando no outro. Que, tipo, era o quê? Um terço desse que eu tô hoje. Aí eu, entendi, né? O dar valor quando Só perde dá vale valor pra quando tudo, né? perde, né? Aí, isso com um dia assim, de portabilidade. Porque aí cai no sistema, né? Eles começam a mandar um monte de mensagem, não sei o que, beleza. Aí eu falei, tá bom, o que que eu faço? Falou, não, então você vai lá na operadora Y, né, que você fez. Você tem direito, né? Pede o cancelamento. Cancela a portabilidade, cancela o plano, né? Tudo mais. E a gente efetiva a sua oferta aqui. Nossa, mas foi um negócio pra cancelar com a operadora, porque eles não querem, né, dar o braço a torcer. Não, você Sim, assinou e fala assim, sim. ó, tá, eu assinei, mas eu tenho uma oferta melhor. Ainda tem aquela questão, assim, né, do... Vocês igualam? Cara, eu tenho por escrito num chat oficial. Se vocês igualarem, eu fico Eu com fico com vocês, né, porque já vocês. teve a chateação. Aí, não conseguimos igualar. Então beleza, eu quero cancelar. Beleza, aí dessa da atendente de... Não, efetivei aqui o cancelamento. E não, aí eu vou e falo, ó, aqui não caiu nada. Aí volta lá, na outra. Fala assim, ó, é a segunda ou terceira vez que eu peço cancelamento e vocês não efetuam. Aí eu tipo, meti essa, né? Falei assim, ó, o código de defesa do consumidor diz assim, assim, Tá assado, que eu tenho certíssimo. direito. Cara, eu só preciso que vocês façam, sabe? Tipo, eu tô dentro do prazo. Sabe? Tipo, eu acho que tinha 4 dias. Já tinha rolado um pouquinho, né? 4 dias. Aí cancelou, que aí caiu, né? Foi cancelado de fato minha portabilidade, que aí conseguiram ativar lá. Beleza. No começo desse mês, o que me chega? Um e-mail de cobrança da operadora Y. Falando tipo assim, você tá 2 meses sem pagar o plano. Eu cancelei o Não plano. tenho plano ativo. Eu não tenho plano ativo. E aí eu vou ter que ir numa loja física, porque eu não... Por telefone eu tô vendo que vai ser muita dor de cabeça, assim, com essas coisinhas. Fala assim, ó, eu cancelei. Dentro do período. Dentro do período. E vocês me fizeram 2 cobranças indevidas. Pode tirar isso aí, porque não Exatamente. existe. Loja física, eu não sei se eles resolvem, né? Não sei se eles têm esse A moça, atendimento. a moça do Tem telefone da cobrança falou que que resolve. ou você liga no saque, né? Uhum. Mas como tem perto de casa, eu acho que eu vou acabar É optando que agora por... também as lojas físicas das operadoras têm os atendentes lá, né? Se eu não me Sim, engano, antes não tinha. tem uns atendentes. Que antigamente era mais pra venda, né? Hoje é Sim, até sim. pra Ah, resolver bom, algumas tem questões. atendimento. Espero que resolva. Senão eu Não, vou chamar. se não Vou chamar a doutora resolver, Cindy. você já Pra sabe onde você. me encontrar. Vou chamar a doutora Cindy, ela vai. Nossa, mas senão eu vou pensar seriamente essa questão aí de acionar a Anatel mesmo. Porque, assim, o valor é até irrisório. Assim, Mas pô, é indevido, é indevido, independente do né? É valor, é indevido. indevido. Aí, tipo, daqui a pouco cai no Serasa, sabe? Tipo, aí fica lá, Exatamente. zoou score com o nome zoado. Aí gera Não, dever de meu. indenizar a via judicial, Processinho, o processinho. processinho. Eu vou pagar um ano de plano do outro com É, processinho. exatamente. E é uns negócios, meu, sem brincadeira, R$ 100, sabe? Tipo, os caras vão. Eles fazem sacanagem pra ganhar R$ 100. Exatamente. Não vale É, não vale, né? não vale, não vale. Não vale mesmo. Mas essa questão que você acabou de falar, só um adendo, de gastar mais no processo judicial, né, do que com que você vai ganhar. Nesses casos, assim, como são valores abaixo de 20 salários mínimos, você consegue advogado. Aliás, você consegue ingressar com o processo por via do juizado especial. Você não precisa contratar advogado, tá? Você Ah, não tá. precisa ter esse custo com advogado. Pequenas causas você consegue aí dar andamento sem pagar advogado, Legal. se for o Legal. caso. A não ser que você queira pagar. E que ainda tem a questão, né, das custas, né? Sim, Que é sim. com a parte que perde, né? O processo, um negócio desse? Como é que funciona? Exatamente. As custas sucumbenciais que falam, né? Como é que é? Sucumbenciais. Sucumbenciais. Isso. Geralmente a parte que perde paga a parte que vencedora do processo. Processo. Exatamente. Legal. E tem algumas vias, né? Tipo assim, tem o saque, aí tem a ouvidoria, Sim, sim. aí tem o próprio Reclame Aqui, né? Exatamente. Que, querendo ou não... O Reclame Aqui é interessante, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o Reclame Aqui é uma plataforma que reúne
questões pessoais de cada um, né? São situações muito Ah, particulares de cada um. Então, assim, vê se aquela questão que você tá indo ali procurar, se é algo recorrente, né? uhum. Porque Se às é vezes exceção ou se é regra, né? insatisfações, exatamente, às vezes as pessoas reclamam por insatisfações pessoais que não foram atendidas, porque não cabe, não tem Uhum. como, né? É você atender 100% todo mundo o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas insatisfeitas, elas vão lá e fazem uma reclamação daquela empresa, acaba de certa forma manchando, né, Uhum. trazendo algo negativo para aquela empresa, onde necessariamente às vezes não é, entendeu? Não necessariamente Realmente tem é um uma problema. coisa. Então, sempre observar as reclamações, o conteúdo das reclamações. Isso é Uhum. muito importante, né? Então, o Reclame Aqui talvez seria uma melhor ferramenta para você, antes da contratação, para ver problemas recorrentes, que é o Isso, maior número de reclamações num tópico X. exatamente. Vê lá a Né? questão daquela. O que eu fico um pouco receosa com algumas questões de reclamações nessas plataformas é o seguinte: tem determinado produto daquela empresa. Sim. Tem várias pessoas falando praticamente a mesma coisa. Só que se você for a fundo, infelizmente, né, as pessoas muitas vezes, por exemplo, não lê um contrato que está assinando, aceita aqueles termos que você sempre pula, né? Pule os termos. Aqueles Não pule termos os que você termos. gigantescos que você pula, às vezes está Tá estipulado lá. ali algo que você não leu, mas que é devido, né? E você acaba se frustrando e indo lá falar daquela empresa, né? Ó, ela fez isso, isso, e várias pessoas falando a mesma coisa, mas observa, né? A Tenha causa real, na exatamente, tenha um verdade. pouco de cuidado, né, nessas horas, para que você também não se contamine e deixe É. de repente, né, concretizar um grande negócio, uma grande questão, né, Uhum. por conta disso. Então, sempre ter muito cuidado quando você vai ler essas reclamações, porque é o que eu falei, são coisas muito particulares, né? Te dá uma ideia? Te dá uma ideia, mas você precisa ter um pouco de cuidado, né? Uma Então, o observação, feeling da né? coisa, né? De... Exatamente. Para que você também não se deixe levar, assim, Nossa, é né? algo muito bem lembrado, né? Pontuado essa questão dos termos, né? Uhum, Porque, né, principalmente assinatura, né, de serviço, hoje em dia, internet, exatamente. aí, os streamings tem muito, né? Eu sei que todo mundo lê, eu sei que todo mundo lê, assim, de Eu ponta a leio ponta, né? todos. Você só assina, você quer ver ali a sua série rápido, só aceita, aceita, aceita e dá play. Mas para algumas coisas é preciso Uhum, um cuidado. um cuidado, exatamente. Eu sei que ninguém acaba lendo na totalidade, né? Uhum. Mas folheia os tópicos, né? É, tem lá. É que nem coisa de principalmente acho cartão, né? Lá a parte Exatamente, das. exatamente, exatamente. Porque às Dá uma vezes você vai folhada, né? lá naquela sede, não, pelo menos eu tô garantido. E você, depois que tudo já aconteceu, que já teve o problema que você vai ler as Aham. letrinhas lá do contrato, peraí, você não tá resguardado, infelizmente. E você deveria ter visto isso antes, Antes. claro, mas não viu. Acontece, mas é importante. Os termos estão lá para isso, né? É, Termos de ter garantia, né? termos de condições de Contrato, uso, né? Às exatamente. vezes é o que a garantia cobre ou não cobre, né? Exatamente. Porque tem. Gente, ó, isso inclusive é muito comum, tá? Produtos eletrônicos à prova d'água. Primeiro que praticamente isso não existe, né? São Exatamente. produtos Resistentes à resistentes à água. água. Aí vai estar lá na letrinha miúda, lá embaixo assim, ó, produtos resistentes, não à prova. Eu sei que os Exatamente. IP65, IP não sei o que das quantas, Permeáveis. né? Dão até ali 1 metro e tal, mas não vai testar, né? É, Tipo assim, é pra emergências, né? Aconteceu alguma coisa. exatamente. Então, eu sei que tem, tipo, garantia que não cobre, tipo, vapor. O que, Oxida, né? é, Acaba. tipo Exatamente. assim, se de repente cai água e tal, eles cobrem, né, dependendo da Uhum. garantia. Mas vapor, que é uma coisa muito recorrente, Deixar o porque celular no no banheiro na hora do banho, né, banho. tá ali assistindo série, o mais comum é deixar tocando música, né? Exatamente. Mas, gente, muito cuidado com isso, porque tem garantia que não cobre e tá lá E tá, justamente nos justamente. termos da, Garantia de celular é muito comum dar problema, né? porque a pessoa acha que, ai meu Deus, perdi o celular, né? É, furtaram meu celular.
muitas garantias de celulares, elas estão lá bem pequenininho, escrito assim, ó. Se acontecer alguma coisa com o seu celular, é só no sentido de, por exemplo, roubo e furto, né? Tem a diferença de roubo para furto. Então, geralmente, as pessoas tiram o seu celular de você e você não vê. Aí você vai lá, ó, roubaram meu celular. Mas como que foi que isso aconteceu? Quando você vai narrar os fatos daquilo que aconteceu, não foi um roubo. Porque roubo tem que ter violência, tem que ter ameaça, né? Emprego de arma. O furto não, o furto é algo mais simples. Então, o furto ele não é amparado pelaquela garantia. Então, não adianta. Não adianta. Então, assim, sempre ver os termos de garantia, principalmente essas garantias estendidas, né? O que elas te resguardam ali. É importante. Nesse, dica de ouro, assim, né? Essas questões de garantias, procurem posteriormente, né? Assim, quando eu comprei meu aparelho, eu não fiz, né? De imediato. De imediato eu fui pesquisar, porque hoje, querendo ou não, tem bastante empresa aí no ramo, tanto para celular, né? Sim. Smartwatch, né? Que hoje tem um Moderno, valor, né, exatamente. considerável. Mas até para carro, assim, essas empresas fazem tal, que aí você escolhe, tipo, cobrindo só roubo, cobrindo furto. Sim. Né? Roubo e furto tem uns que até, tipo, quebra acidental mesmo, né? Sim. A parte determinada, tipo assim, eles ou fazem o reparo, ou não sei se dão um equivalente, alguma coisa assim. Sim, sim. Nunca precisei acionar. Então, garantia, tudo que é de garantia tem muitas peculiaridades. Tem uma casa de praia dos meus sogros que o telhado foi danificado pelo vento, acionaram o seguro residencial e fizeram lá. Aí foram dar o laudo, ó. Nós não vamos cobrir o que aconteceu com o seu telhado, porque não foi por ventania, mesmo sendo por ventania. Mas assim, mas foi ventania, lógico que foi ventania. A gente estava aqui, bateu vento, a telha danificou embora, a telha. Ah, mas olha aqui, ó. A ventania que está determinada na sua garantia é de ventos acima de 60 por hora, né? Velocidade 60 por hora. Não tinha batido isso. Aquela semana tinha dado, tipo, 50 por hora a velocidade 55 Exatamente. por hora, tipo... E eles ficaram desamparados. Porque não condizia com aquilo pequenininho. cláusula lá. Exatamente. Então, tudo que é referente à garantia, a tudo que você vai contratar para você ter uma certa segurança dos seus bens, é bom você observar e ler todas as cláusulas bonitinho. Debater, né? O corretor, seja quem for que está te oferecendo aquele serviço. Tem muita peculiaridade. Porque assim, no final das contas, o vendedor é exatamente isso. Ele quer te vender. Exatamente. Ele quer te vender. E o que acontece muito ele tá te falando aqui, ó, A e tá escrito B. Você vai no que ele tá te falando, você não vai no que tá escrito, né? Então, isso é muito, muito perigoso. Ele quer bater meta, ele quer vender. Comum, né? Exatamente. Assim. Então, cara, seja o chato, sabe? Leia. Geralmente, assim, se você tá indo comprar esse tipo de coisa, você não vai comprar na pressa. Sim. Mesmo quem, tipo assim... já pesquisou, já tá ali pré-determinado na cabeça, eu tô indo comprar o modelo tal, mas você vai lá com o tempo, porque você vai querer olhar, você vai querer testar, ver, perguntar, às vezes pelo mesmo valor no dia, tem opções melhores por um preço ali próximo, né? Sim. Aí você quer ver se vale a pena, né, o upgrade ou não, mas não se importe em ser, de repente, o cara chato, né, a pessoa chata que vai e leia, né? Sim. Porque... E se você também, às vezes, o contrato ele tem que ter uma linguagem, né, fácil de entendimento para o consumidor. Mas às vezes as pessoas realmente não entendem, tudo bem. Então, vá acompanhado de alguém que talvez possa esclarecer isso de alguma forma para você. A minha mãe, tudo que a minha mãe vai fazer, eu vou com a minha mãe, né? Eu sempre tô do lado dela. Eu fico quieta, mas ouvindo o que eles estão falando, na hora de assinar, a gente dá uma batida de olho para ver se realmente é aquilo. Se bate, né? Exatamente, exatamente, porque geralmente tem coisinha que eles omitem, óbvio. Mas é sempre esteja de alguma forma em alerta, né? Com essas questões. Seja você mesmo, leve alguém com você. Não deixa passar batido, não, porque a chance de prejuízo é alta. Não, essas questões de seguro, meu, infelizmente é muito comum mesmo, exatamente. Né? O pessoal
toda vez, você se sente seguro, né? Respaldado, Sim, tipo, tem sim. um seguro, eu pago, tá tranquilo. Seguro de carro é uma coisa, por exemplo, que você não pode atrasar, porque se acontece alguma coisa com um dia de atraso, você tá desamparado. O Nossa. seguro de carro é uma coisa que você paga pra você ser protegido. Paga pra ser protegido. Atrasou um dia, aconteceu um problema, acabou. Esquece. Não tem conversa, entendeu? E pra eletrônicos, eu sei que, pelo menos pra celular, né? Você tem que sempre estar com app. Né? Tipo, que nem eu tinha contratado um seguro X, né? E eu tinha sempre que andar com a localização ligada. Nossa. Tipo, com o app e com a localização. Tipo assim, não é ligada, na verdade. Você tinha que permitir o app rastrear. Porque, tipo, a cada 10, 15 minutos, ele dava um check-in. Entendi. Sabe? Tipo... Entendi. Porque aí se acontece alguma coisa... Tem a última localização. tem a última localização. Então, tipo assim, do arredor, né? Sim, sim. Aí era uma das cláusulas... Isso consumia bateria pra caramba. Mas e vai era uma você das cláusulas. desativar pra ver, né? E acontece o app alguma não coisa. funciona, Exatamente. né? Não. Você fica desamparado, né? Não. Aí é sempre bom. Já tá pagando, meu. É. Pô, Tá Evita- pagando, não, geralmente não paga barato, né? não paga barato no aparelho. Porque hoje um aparelho decente, assim, vamos colocar aí de 3 mil pra cima. Existem bons aparelhos, Aparelho né? decente é só de 3 mil pra cima. Não, assim... vou ser cancelado agora. Vai. Não, um aparelho, assim, top de linha, vai. Top de linha. Tem uns 3 mil pra cima. Sim. Não, eu gosto Sim. do meu. Não, é que nem aí tem aquela questão lá. Vai ter o Samsung coreano. Caro que só, mas ele tem diversas linhas, né? Do baratinho até o careiro lá. Galaxy Fold lá. Que 300 mil. Sei lá que dobra, mano. Né? É, muito legal. Aí é outra coisa. Esse precisa de uns 3 seguros. Né? Mas lá a linha mais básica tem celular pra ti, acho que de R$800, mas também é o básico do básico, né? Sim, sim. Aí vai ter o Motorola também, vai ter uma linha mais acessível, né? Outra mais gourmet. Mas com boa construção. Aí, vai subindo. Aí vai ter lá vai ter o Apple, né? Que aí, do básico, qual bom, ele é caro, né? Que aí sim, ele novo, tipo, é 3 mil pra cima, literalmente. Não tem conversa. E aí vai ter os hoje que aparecem, né? Os Asus, Xiaomi, que aí são mais baratos, né? Mas também, inclusive, é um bom adendo que tem a questão das versões da Anatel, né? Sim, que quem tem, eu acho que Xiaomi e tem, eu acho que umas 2 ou 3 marcas chinesas que elas estão em processo de regulamentação. Tá tipo 50-50. Sim. Se for aprovado, vida que segue, você usa normal. Tá ótimo. Se não for aprovado, o teu chip não funciona mais. Você vai ter, tipo, pra joguinho. Não pode. Eu tenho Xiaomi. Pelo amor de Deus. Por isso, ó, eu falo mesmo, eu sou fanbase, eu sempre recomendo aquele lá, que não... Nossa. É caro, mas não dá problema. A testemunha tem a testemunha da maçã, né? Não tem jeito. Quem tem só recomenda ele, né? Não, não, mas não tem como. É diferenciado. Vou te mostrar um. Eu tô aqui, ó. A gente vai mudar o tema do podcast. Eu vou começar a falar sobre experiência do usuário, entendeu? Mas assim, é bom, muita gente não sabe disso. Tem que acompanhar, isso é interessante. E quando acontecer... E continua sendo vendido normalmente, os celulares lançados, os Xiaomi mesmo, tem vários sendo lançados, um melhor do que o outro, um mais bacana que o outro, e pode a qualquer momento simplesmente não funcionar mais. Não funciona mais. Inclusive, quando isso começou a vir mais à tona, né, começou a aproximar da resolução... por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, assim, que vendiam, eles não vendem mais. Não vendem mais. Porque o risco é muito grande. Porque exatamente. Se de repente define ali. O que tá lá tá só o que tinha estoque mesmo, né? Eles não estão adquirindo estoque, mais. tipo Exatamente. Assim, acabou, né? São celulares... São bons celulares, né? Só que são mais baratos. E tem um motivo, né? Sim. Eu acho que esse, creio que seja um deles. Nesse caso, tipo assim, então... cai por terra essas questões Na verdade, de garantia? Não cai porque você tá comprando com nota fiscal, você não tá comprando um produto. Não, eu digo assim, se a resolução sim, cai a Anatel
é a mestre ali nessa questão. Então, o que for determinado é igual Inmetro. Se não for aprovado pelo Inmetro, sorry, acabou. Né? Né? Como é que é? Callback? Fala? Como eles chamam pra... De volta das lojas? Não sei. Eu não sei. Não conheço esse termo. Não, não é callback. Nossa, tô falando umas coisas aqui que eles Recall? chamam... Você tá Isso, falando? recall. Ah, agora eu Recall. entendi. Aí, nada a ver uma coisa com a outra. Agora Quando sim. faz recall de produto, né? Sim. Tipo, meu, tá na loja? Problema. Tira da prateleira, Tira da prateleira. acabou. É a mesma coisa. Feita, né? Pode devolver pro vendedor que ele vai, né? Exatamente. E se você permanece com o produto, a responsabilidade é exclusivamente sua. E sim, se a Anatel determinar que não vai ser regulamentado, não vai ser regulamentado e acabou, não tem conversa. Se você quer ficar com o seu, mantém o seu, problema seu, infelizmente, e não vai poder mais ser comercializado. Mesmo não ciente, porque não é uma coisa divulgada, obviamente, né? Ah, mas tem que ter essa ampla divulgação, né? Eles descobri têm, muito na casa. Eles têm que ter. Se faz é outra história, mas tem que ter. Eu não sei como tá hoje, tá? Pode ter sido aprovado aí só, né? Mas... Você coloca o link aqui embaixo, qualquer coisa. Depois eu vou precisar de uma matéria, alguma coisa, eu vou colocar um asterisco. Sim. Coloca na descrição. É legal a gente saber, porque nessa onda de eletrônico, né, que vem surgindo, a gente esquece que, tipo assim, não, porque funciona que está totalmente regulamentado. Exatamente. Né? Aí você acaba não tendo depois, né, óbvio, de, tipo, do sim ou do não, se você tá amparado, se for pelo sim, né, aí sim você tá totalmente, continua sendo amparado, né? Sim. Mas no caso do não, meio que, tipo assim, você comprou, entre algumas aspas, né, na ciência da situação, e depois não tem o que fazer. Amparo. Exatamente. Legal, informação pura isso aí. Bom, é nesse clima de testemunhas da maçã que a gente vai encerrar. Não faço parte. Por enquanto. Que a gente vai encerrar o episódio de hoje. É muito rico, assim, muita informação para você aí que compra, consome, né? Assim como todo mundo, né? Fica de olho, fica atento, leia os termos de uso em tudo que você for assinar. Eu sei que todo mundo quer o limite do cartão bom, alto, mas leia os termos também até porque lá vai estar descrito os juros, né? O que eles podem fazer, não sei o que e tudo mais. Para streaming, para serviços que vocês forem adquirir. Questão do seguro, fiquem bem de olho, né? Perguntem mesmo, leiam, deem uma boa pesquisada também nos equivalentes, né, de outras opções, porque a opção sempre vai ter e vai ter uma mais adequada para você, né? Essa questão do roubo e furto Sim. Bem peculiar, né? Sim. Às vezes você acha que essa questão do Tudo vento, essa questão do vento você falou poxa, não caracteriza uma ventania, porque... Senhora, exatamente. Que vai ter lá uma velocidade pré-determinada para ver se você é coberto ou não, né, pelo seguro. Mas é isso, pessoal, obrigado, né, por nos assistirem. A gente vai deixar o máximo possível de links. Aí na descrição a gente vai passar a limpo e vai colocar aí os links para vocês acessarem, tá? Deixa que meu muito obrigado pra doutora Cindy. Eu que agradeço. Conversa boa. Foi ótimo, obrigada. E, muito rica. Obrigado mesmo. E a doutora que vai agradecer depois que ela vai trocar pela maçãzinha, ela vai ficar... com certeza. Top. Quando eu ganhar a bonificação do podcast do Matheus. Então encerramos, tá ligado? Então encerrando por aqui. É isso, pessoal. Obrigado. Deixem seu like, tá? Olhem lá no nosso Instagram também, se inscrevam, compartilhem, curtam, que sempre vai ter uma dicasinha, pô, um podcast desse vai ter bastante conteúdo pro pessoal do Insta. Muito bom. É isso aí, pessoal. Abraço. Juízo na hora de comprar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.